Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso foco é a soja convencional, a soja não transgênica. Vamos falar um pouquinho da atual safra, das projeções, os números e também as perspectivas para esse grão brasileiro mundo afora. Quem está aqui comigo no estúdio do Canal Rural em Mato Grosso é o César Borges, presidente do Instituto Soja Livre. Já agradeço a presença aqui. Seja bem-vindo, presidente. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me convidar, é um prazer. Aliás, primeira vez que o senhor está aqui no estúdio pessoalmente, ao né? Ao vivo e a cores. Já participou via Zoom ali, agora pessoalmente. Muito bacana recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Legal, obrigado. Presidente, vamos começar falando dessa safra atual, que a gente tem usado muito o termo desafiadora, né? Uma safra extremamente desafiadora e ainda depende, né, o tipo de grão que está sendo cultivado ali. Como é que vocês do Soja Livre estão vendo essa safra 23-24? Olha, com bastante preocupação, haja vista que o clima não tem sido o mais favorável. Então, isso nos preocupa bastante e certamente não é uma preocupação só da nossa soja livre, mas também é uma preocupação da soja transgênica, porque ainda não inventaram um jeito de produzir soja sem água, sem chuva. Então, esse é um ano bem delicado. E é uma situação que a gente tem visto, né, aqui em Mato Grosso, todas as regiões enfrentando problema e outros estados também enfrentando problemas de ordem também natural, né, por conta do clima, seja por excesso de chuva como no sul do país, mas também por falta dela em outras regiões do país. Né? Em Goiás está acontecendo a mesma coisa, falta de chuva. Esse ano, como é que estão as projeções, né? Vamos tirar o momento da seca, da participação da soja livre nesse mercado? Então, a soja livre, ela deve fechar o ano com, aqui no Mato Grosso, com 3% da produção. Então, a gente já teve uma percentagem maior anteriormente. Mas, como os prêmios eles subiram muito, aí a oferta da soja também subiu. E quando aumenta a oferta do produto, o preço cai. Aí, consequentemente, no ano seguinte... O ano seguinte, aí é aquela correria louca, né? Porque todo mundo estava acostumado com o preço de soja, seja livre ou não, transgênica ou não transgênica, e o preço deu uma caída significativa. Mato Grosso hoje ainda é, mesmo com a queda, ainda é o estado que mais produz a soja livre no país. Ainda é. Mato Grosso ele tem mais ou menos uns 50% da produção nacional. Aqui em Mato Grosso, trazendo números do IMEA, né, na safra 22-23, se eu não me engano, ali, a área em Mato Grosso foi em torno de 491 mil hectares. Para esse ano, uma redução para 332 mil hectares aproximadamente, né? Chegando aos 3% que o senhor comentou. O número que eu tenho aqui na minha colinha dá 380 mil hectares. Um pouquinho maior do que esse que era projetado inicialmente. Ainda assim, como o senhor disse, 3% da área total, então, né, vem em Mato Grosso seria de soja não transgênica. Sim. O senhor falou do prêmio, houve uma queda do prêmio e esse desestímulo. Como que o prêmio tem sido hoje? Qual o valor que tem alcançado? O produtor sempre busca comentar sobre isso. Eu nunca gosto de falar muito de prêmio. O senhor já me falou isso, porque ele é muito relativo. Porque ele oscila o tempo todo, e isso é uma verdade absoluta. Se o prêmio pudesse ser acordado com um prazo maior, a gente não teria tanta oscilação de mercado, porque como não se fixa um prazo maior, aí se fica no jogo assim, meio diário. E aí o preço sobe, desce, e aí fica muita irregularidade. Mas o mercado, ele é assim, e as pessoas não querem se organizar para um mercado com mais estabilidade. Então, isso é um problema já antigo, que a gente gostaria muito que tivesse um sinal mais claro por parte
dos nossos compradores, para que a gente possa também ter um sinal claro para os nossos fornecedores, porque sem isso fica difícil, a gente fica numa corda bamba. Eu me recordo de ter conversado com o senhor uma certa vez sobre exatamente esse ponto, e é uma bandeira que o Instituto Soja Livre há muitos anos vem travando, né? Uma batalha que vem sendo travada para realmente buscar uma política, vou utilizar esse termo, enfim, genérico de precificação, de premiação de longo prazo, justamente para dar essa clareza para quem vai, para todos os agentes da cadeia. Mas esse é um tema bastante antigo. Inclusive agora em maio a gente participou de um evento em Frankfurt, e esse é um tema que a gente levou para lá como sendo uma grande dificuldade que a gente tem, essa falta de previsibilidade. E para você ter uma ideia, teve um ano de que, particularmente a Caramuru, mas acho que outros também, deviam ter fixado compra de soja, e depois os nossos clientes, notadamente europeus, eles falaram que não iam comprar. Me parece que foi 2014. E você sabe que essa inconstância, isso quebra uma empresa. Né? E nós tivemos mais sorte que juízo naquele ano. Porque o que aconteceu foi que o mercado de Chicago estava invertido. Você sabe o que é mercado invertido? E aí as pessoas foram vendendo mais rapidamente, e então o estoque brasileiro caiu. E a Caramuru tinha estoque de soja livre, de soja não transgênica, e acabou comercializando como se fosse soja transgênica. E os preços aí foram para a estratosfera e deu uma boa aliviada na nossa vida. Por isso o termo mais sorte do que juízo nesse momento. Exatamente. Agora, diante dessa realidade, presidente, que vocês, né, apresentam, como em maio o senhor disse em Frankfurt, e há vários anos vem travando essa batalha, né, e ainda não obtiveram, evidentemente, o êxito, senão não seria ainda um problema. Fica essa falta de previsibilidade, essa gangorra, então, né, como se sobe e desce, né? Mas eu vou introduzir um outro tema, que é o tema do carbono. Em maio, reunidos lá com especialistas, nós decidimos trazer esse tema à baila. Por que não introduzir esse mecanismo de carbono como sendo algo compensatório para evitar esse problema dessa inconstância de prêmio, tem prêmio, não tem prêmio. O carbono poderia ser, entre aspas, uma parte do prêmio ou o prêmio todo. E nós começamos a trabalhar nisso, já tem uns 7 meses, e hoje já foi criada uma Câmara do Carbono dentro do Ministério da Agricultura. E já é um pedido nosso, já logo depois, o ministro esteve lá na Fiesp, numa reunião no Conselho Superior de Agronegócio lá, e eu fiz esse pedido formal para se criar uma regra, porque o carbono tem muita confusão, tem gente que já vendeu carbono, não era consistente, então por isso ele demanda uma metodologia de cálculo. E a gente começou a trabalhar isso na volta de Frankfurt, e isso eu acho que ficou bem mais maduro. O Embrapa já fez um bom trabalho, a gente já se reuniu até com a presidente da Embrapa há um mês atrás. Então eu acho que isso é um assunto que está muito bem encaminhado. Nós temos pessoas em volta do Soja Livre, do Instituto, que tem nos apoiado. Então a gente acha que... E tem clientes nossos que querem pagar por isso. Então a gente tem que ter uma regra clara
defendendo por que o carbono é X e não é Y. Não é que é obrigatório comprar ou vender, o mercado seria livre, mas teria que ter uma regra definida tecnicamente, cientificamente, porque o Brasil não é igual aos Estados Unidos. A forma de produzir e de gerar essa mais ou menos carbono depende de você quantificar. Não tem milagre. Acho que essa é a grande cartada, é o grande caminho agora para acabar com essa dependência de fato do prêmio e você ter realmente uma precificação justa, justamente pelo sequestro de carbono. Eu acho que o prêmio sempre vai existir, na medida em que você vai ter uma frustração de safra, daí diminui a safra, daí você tem menos oferta, daí os preços sobem. Acho que sempre vai acontecer isso. Não é que vai acabar totalmente com a incerteza, mas você introduz um outro fator. E o nosso pedido, particularmente, ele é para soja livre. É um pedido pequeno que o governo pode depois aperfeiçoar o mecanismo e até estender para a soja como um todo. Perfeito. Vou fazer um breve intervalo, a gente vai rapidinho para o break, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Estúdio Rural, conversando hoje com César Borges, é o presidente do Instituto Soja Livre, falando sobre soja livre, falando sobre mercado de carbono também, as expectativas, sobre premiação, sobre expectativas de safra. Daqui a pouquinho você continua com a gente aqui no Canal Rural. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, falando sobre soja convencional, soja não transgênica, né? Está aqui comigo o presidente do Instituto Soja Livre, César Borges. Não quis falar de prêmio no primeiro bloco, né? Realmente, vamos respeitar, que a gente já brincava sobre isso aqui. Agora, César, você comentou no finalzinho ali do bloco anterior, que o prêmio sempre vai existir, evidentemente, sempre vai ter oscilação, não vai ter para a gente ter uma previsibilidade, especialmente em anos de frustração, isso tende a aumentar. Há uma perspectiva, a gente tem uma perspectiva de uma produtividade menor, né, nas lavouras por conta da seca, como a gente começou o início do bate-papo. É um ano em que a gente pode ter uma precificação, uma premiação maior para o soja convencional por conta dessa condição de safra? E aí você não precisa trazer números aí, vamos lá. Não, acontece o seguinte, o Brasil não é o único. O Brasil está no mercado mundial de não transgênico. Tem Canadá, tem Estados Unidos, tem Índia, tem China. Então, são vários agentes que produzem soja não transgênica. Então, por exemplo, voltando um pouco no tempo, a Índia teve um problema climático. A safra deles foi para baixo. E a Índia sempre desestabilizava o preço, especialmente de lecitina, para a Europa. Então, esse ano a gente não viu a Índia desestabilizando o preço da lecitina, que foi ótimo para a indústria brasileira poder recuperar, porque os prêmios para farelo eles caíram e muito. Então foi uma forma de você equilibrar um pouco esse jogo. O mercado de proteína concentrada de soja, que é um mercado de peixe, especialmente na Noruega, ele também teve uma queda. Aí, se você olhar um pouco mais para trás, a Ucrânia é um grande produtor de produtos não transgênicos. Aí entrou aquela guerra. Então, começou a ter dificuldade para escoar a produção da Ucrânia. Então, tudo isso é um jogo que sempre vai... no final desse jogo tem prêmio, ou deságio. Deságio não pode ter, porque senão fica igual ao transgênico. E se fica igual ao transgênico, aí o produtor vai falar, por que eu estou plantando não transgênico se não tem nenhum diferencial a meu favor? Aí a gente também tem que fazer as pesquisas e fazer a manutenção, quanto custa a semente, para o produtor olhar inteiro, não olhar só prêmio, sem prêmio. Acho que isso é um pedaço importante também. Mas ele tem que ver qual o custo de produção, a produtividade. Então, é um conjunto de coisas. Ele não pode ficar só focado ali, com fixação em prêmio. Falar prêmio, eu acho que não é
não é o melhor para o produtor. Então, ele tem que olhar o conjunto, realmente. Perfeito. A gente está num momento de comercialização da safra, e falando como um todo, um momento de comercialização num ritmo mais lento do que em anos anteriores. No mercado de soja convencional, essa realidade também? Os negócios já estão todos travados? Todos é uma maneira de dizer, evidentemente. Eu diria para você que eles andam mais ou menos em linha. Uhum. Agora, recentemente, numa reunião interna da empresa, eu vi que tem, na safra colhida em 2023, ainda tem 11% para ser comercializado. Aí eu fico pensando, aquele produtor que deixou de comercializar há um ano atrás, ele deve estar, ele perdeu o bonde. Então, aquela cantilena de que o preço vai subir, isso não existe. Você tem que achar outros mecanismos de fazer a sua comercialização. Agora, o senhor falou de lecitina no bloco anterior, há pouco tempo, e a gente cai para o assunto coprodutos, né? E uma das iniciativas novas que a gente tem, vou traduzir assim, aqui em Mato Grosso mesmo, né, é a utilização de soja convencional para a produção de etanol, né? Como é que está esse trabalho, esse projeto? A Caramuru começou esse ano a produzir o etanol de soja. Uhum. A gente utiliza, não sei, por volta de 1/3 de volta no processo industrial, que antes a gente comprava etanol para usar. Para produzir a proteína concentrada de soja, a gente usa. Então, com a produção do etanol, a gente passou a usar esse 1/3 e o restante a gente vende. Então, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo porque a gente sabe que o pessoal de cana tem uma época certa de vender, eles estocam. Então, a gente está estudando, na fase de aprendizado. Agora, com esse empreendimento, a gente fez um financiamento do FINEP especial e a gente passou a produzir tanto o etanol de soja quanto a gente conseguiu ter um aumento substancial na produção de lecitina. Aleluia, porque esse ano foi maravilhoso a gente ter produzido mais lecitina decorrente dessa mexida nesse processo industrial. Como é que estão as expectativas, né, do Instituto Soja Livre com o mercado japonês, né? Tem um termo de cooperação que vocês avançaram recentemente. Então, para minha alegria, os japoneses nos procuraram. Sempre tem um agente, uma pessoa do mercado, os japoneses querem falar com você. Eu falei, ótimo. Aí vamos conversar, nos reunimos em São Paulo, começamos a fazer tratativas. Então, primeiro a conversa foi pessoal, eu e mais 2 japoneses, depois aí a gente foi expandindo, reunimos com o nosso pessoal aqui no Soja Livre, e aí a gente foi intensificando, já tivemos em conjunto com a Embrapa. Então, esse é um assunto que eu acho que até deu um resultado maior do que o que a gente esperou, nada de concreto por enquanto, mas os japoneses, todo mundo sabe, eles têm muito dinheiro e dinheiro que a gente chama de barato. Então é fundamental, a gente vê aqui, esse ano colheu o milho e não tinha onde guardar, então se você tem dinheiro para fazer armazéns, e dinheiro que é um custo competitivo, maravilha. Se você tem dinheiro para fazer ferrovia, maravilha. Você tem dinheiro para fazer barcaça, maravilha. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Estamos sendo procurados para fazer um terminal. Isso é de primeiríssima... Primeira mão. Primeira mão para você. Para fazer um terminal lá exclusivo de soja não transgênica, soja livre, lá no Espírito Santo, com uma pessoa que eu tenho conversado, que ele já tem o porto, e se quiser começar a operar em 2024, com caminhão já é possível fazer. E eu vi que na lista dos maiores produtores tem Minas Gerais. Então, Minas, para chegar no Porto do Espírito Santo por rodovia, hoje já é possível. E aí você teria que sinalizar. Alguém quer empreender, quer fazer
um transbordo lá e fazer um embarque, ou seja, é só negociar. O porto está pronto lá. O porto está pronto, a produção já existe em Minas, qualquer um que queira vai lá. E faz um armazém lá, naturalmente. E aí pode ser exclusivo de não transgênico, não tem nenhum problema. Pode mais que uma empresa, pode 2, 3, mas teria que ser algo específico, porque um dos problemas que a gente encontra é espaço para a gente embarcar mercadoria. Uma ocasião nós fazíamos a proteína concentrada de soja em Santos, perdemos um espaço lá em Santos, fomos parar em Santa Catarina. A gente não aguenta isso, esse desaforo. E a gente saía de Sorriso, ia para Santa Catarina, olha só que loucura. Aí nos reorganizamos, fizemos um transbordo no Pará, invertemos a ordem, subimos a mercadoria em vez de descer, botamos em barcaça, levamos para o Amapá. Nós hoje somos embarcadores em Porto de Santana, no Amapá. Levamos para a Alemanha, armazenamos numa empresa que tem apenas 200 anos de existência, é o maior armazém no mundo de produto não transgênico. Depois nós pegamos barcaças menores, navios menores, e levamos para a Noruega e entregamos na casa do cliente, no dia e hora que ele quer. A gente não faz venda FOB Brasil como a maioria dos exportadores de grão fazem. Nós fazemos venda CIF, casa do cliente. Isso não é só a Caramuru que faz, tem outros que também fazem. Então você vê que é um outro jeito de trabalhar a soja. Perfeito. Presidente, o papo passou rápido aqui, te agradeço pela participação, pela vinda aqui ao estúdio e desejo que 2024 seja um ano de boas notícias aí para o nosso produtor de soja convencional. Muito obrigado, também espero. É isso aí. Agradeço a vocês que nos acompanharam no Estúdio Rural desta semana. Fiquem bem, uma ótima semana, até a próxima.